Bom dia para todo mundo, muita paz, saúde, prosperidade, prosperidade espiritual, prosperidade física, prosperidade nas suas emoções e prosperidade financeira. Em nome de Jesus, receba. Para quem crê, recebe. Quem crê, recebe e vai ter em abundância. Porque Jesus diz que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Oh, coisa boa, né? Como eu estava falando aqui, é o seguinte, nós temos uma ouvinte lá na Espanha e ela fez aqui um comentário interessante, né? Ela viu aqui uma postagem aqui nossa aqui do Ministério Agindo Deus, inclusive de umas fotos que ela enviou pra gente e a gente acabou postando aqui umas fotos bonitas lá da Espanha e daí ela acabou fazendo um comentário que até eu vou ler aqui. Porque talvez você não tenha acesso ao Facebook aqui, então vou ler para você aqui. A Ana Cláudia, um abraço Ana Cláudia lá da Espanha, e ela escreveu aqui: muito obrigada pelo carinho, pastores. Agindo Deus Internacional, mandando uma mensagem de Deus para todo mundo. Que Deus continue abençoando a vocês. Bacana, né, pastor Eva? Legal, né? Muito bom conhecer você, Ana Cláudia, a sua família. Foi maravilhoso quando ela esteve aqui em Curitiba. E ela continua aí fazendo missão, fazendo a obra que Deus comissionou para fazer com toda a sua família. Graças a Deus, porque Deus ele é reconhecido. Você expõe aquilo que você sente, aquilo que você vive, aquilo que você passa. Então, evangelho é isso, é ser um testemunho vivo, onde você está. Onde você é alimentado espiritualmente, você ter esse reconhecimento. E foi muito bom recebê-la aqui em Curitiba, no Brasil, e ela está discipulando pessoas também lá e falando desse grande amor de Cristo. É isso que Deus nos chama para fazer. Continuar ali o livro de Atos dos Apóstolos. Você é um homem, uma mulher que foi chamado para ser um testemunho, uma testemunha daquilo que Deus realizou, porque Ele que te sustenta, Ele que nos livra, Ele que nos guarda, Ele que nos protege. E muitas vezes falamos de coisas, falamos de situações. O medíocre, ele fala de coisas e situações, mas aquela pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ela fala da glória, ela fala da graça, ela fala das belezas de Cristo, ela dá depoimento daquilo que Deus fez, não daquilo que ainda vai fazer. O que Ele vai fazer amanhã, Deus proverá, mas é o que Ele fez. Ele te sustentou, Ele te nutriu, Ele te protegeu, Ele te livrou, Ele colocou você e você tem que florescer onde você está. Você tem que ser feliz onde você está. A murmuração, ela trava, ela atrasa a nossa vida. A nossa vida, ela atrasa quando nós não conseguimos ser gratos e celebrar as pequenas coisas, os pequenos momentos, porque Deus é um Deus de detalhe. Deus é um Deus de detalhe. E ela fez isso, ela fez algo, ela tirou uma foto e mostrou a beleza de Cristo, os detalhes. Você entende isso? Quando você consegue observar as belezas nas pequenas coisas, quando você muda a rua do seu trabalho, você sempre vai por um caminho. Quando você muda a rua e você vai por outro caminho, você consegue ver outras coisas que sempre esteve ali, mas como você nunca passou por ali, você não observa. Então comece a ver os detalhes. Deus é um Deus de detalhes, Deus é um Deus de coisas grandes, mas você só vai ser grande quando você ultrapassar as pequenas coisas e assim sucessivamente. Você entende isso? Então quando nós valorizamos situações, pessoas, a família que você está, a família que você veio. Se eu fosse da família do pastor, eu seria mais feliz. Se eu fosse daquela família, eu seria mais feliz. Não, você já é, porque você já está na família certa. Você está no lugar certo. E quando você acolhe essa informação, quando você entende isso, o melhor de Deus acontece. Você está entendendo? Então, quando você acolhe isso, o melhor vem. Quando você renuncia, exclui, não quer, atrasa, demora. As coisas não acontecem. E não tem nada a ver com os outros. Tem a ver com a nossa mentalidade, com o nosso pensamento, com as nossas atitudes, pastor Edson. Exatamente. Então, quando nós temos uma atitude de gratidão, de reconhecimento, de valorização,
Não existe pessoas perfeitas, não existe casamento perfeito, não existe família perfeita. Existe um Deus que nos aperfeiçoa a cada dia. Existe um Deus que nos lixa, nos limpa, nos lava, nos purifica, nos renova, faz de novo. É Deus que realiza em nós. É Deus que acrescenta e é Deus que tira. É Deus que faz, é Deus que realiza. Mas eu preciso querer. Eu preciso deixar Deus mexer. Eu preciso aceitar o processo. Pastora, mas é muito doloroso, é muito difícil. Mas nós vamos amadurecendo em Deus e na sua palavra. Nós vamos crescendo em Deus. À medida que você mergulha em Deus, à medida que você reconhece que você precisa de Deus, à medida que você busca, Ele vai te respondendo. Ele vai nos alinhando para um grande propósito. E o que é seu, querido? O que é seu, amada? Vem nas suas mãos. Vem nas suas mãos. Porque os milagres, eles seguirão aqueles que creem. Não é você que corre atrás da bênção, é ela que te alcança. Não é você que corre atrás das coisas. Aquilo que é seu vem. Na hora de Deus vem. Mas eu preciso aprender a passar por aquele processo. Às vezes ele é pequeno. Mas para mim, pastora, não passa nunca. Parece que já faz 10 anos. Não. Deus, Ele está agindo. Ele está operando. Ele está mexendo. Ele está trabalhando. Você pode dizer isso? Deus está trabalhando nessa causa profissional. Deus está trabalhando nesse casamento. Deus está trabalhando no meu relacionamento. Deus está mexendo. Deus está trabalhando na minha saúde. E Ele vai. E Ele faz. Por isso, entenda que Deus te ama. E não temas. Ele está com você. Independente da situação que você está vivendo hoje. Independente da situação que você está vivendo hoje. Há tempo de plantar e tempo de colher. É o que eu disse ontem. Pode ser que você está plantando. Pode ser que você está colhendo. Pode ser que você já plantou, já colheu, sobrou e você está distribuindo. Olha que lindo. Então a palavra é viva, poderosa e eficaz. Ela agrada o coração daquele que ouve. Por isso é importante você estar abastecido desse Deus, abastecido desta palavra que nutre, que sustenta os corações feridos, abatidos, abalados, frágeis, deprimidos, que estão em busca. As pessoas estão em busca, pastor Edson, de respostas. E é interessante que eu estava observando aqui, Lucas capítulo 24, do verso 13 em diante. Aqui tem uma narrativa interessante, que justamente nesse momento aqui, Jesus, ele já tinha sido morto, né, pago ali o preço na cruz, seu sacrifício, já havia sido sepultado e ele já havia também ressuscitado. E quando ele ressuscitou, ele começou então a aparecer a grupos de pessoas, a vários grupos, para mostrar ali a sua... Que tinha acontecido o que ele havia falado. Jesus falava para os seus discípulos, para os seus seguidores, que era necessário ele morrer, que ressuscitaria ao terceiro dia. Então, ele ensinou essas coisas. Mas quando aconteceu, todo mundo estava apreensivo. Tá? Apreensivo. Porque, e agora? Vamos esperar. Quando isso acontece, fala de 2 discípulos, que na realidade esses discípulos aqui eram seguidores de Jesus. Eram seguidores de Jesus. Diz assim: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Então os 2 estavam batendo papo, conversando e relatando tudo o que havia acontecido. Linkando com aquilo que você já falou agora, é justamente isso. Muita gente quer resposta, muita gente quer uma solução e de repente esquece-se que Jesus está do nosso lado. Jesus está caminhando com a gente. E às vezes os problemas, as tempestades da vida, as lutas, acabam cegando as pessoas, parecendo que não tem solução, que não tem jeito, não é? Eu até estava
observando aqui uma foto, não dá para mostrar para o povo, mas eu vou tentar falar aqui. E justamente uma coisa até engraçada, porque é uma foto, tem uma árvore, e essa árvore está próxima do rio. E tem uma pessoa segurando com as duas mãos num galho da árvore. E próximo dele tem uma serpente. Embaixo na terra tem um leão olhando para ele. E na água tem 2 jacaré com a boca aberta. E tem uma seguinte frase: cada problema tem uma solução. Agora, qual é a solução? Quer dizer, se ele soltar o braço, tem o jacaré. Se ele pular na terra, tem o leão. Se ele continuar, tem uma cobra. Então, às vezes, é uma foto, né? Pelo menos eu estou tirando a seguinte ilustração. Às vezes, você está assim. Você olha para cá, tem um problema. Para cá, tem outro. E agora, o que você faz? Não é? Então, é justamente isso. É a nossa dependência de Deus. É a nossa dependência de Deus. Então, é nesses momentos que você parece que não vê saída. Às vezes você tem estudo, você tem formação, você tem conhecimento, você tem muita coisa boa. Isso é bom, isso é maravilhoso ter tudo isso. Mas às vezes tudo isso que a gente tem, ou o tempo de vida, de experiência, mas sempre estamos encarando novos desafios e parece que tudo que a gente sabe ainda não tem solução. Entende? Ou seja, só que aqui os dois seguidores de Jesus estavam conversando e falando um com o outro e perguntando, falando de Jesus, o que aconteceu. E nessa conversa vai, conversa vem, quem que chega perto deles? Jesus. Jesus chegou, diz a Bíblia. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, era um bate-papo entre os dois, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Olha o verso 16 de Lucas 24. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Então, eles estavam fechados espiritualmente, não estavam enxergando que era Jesus. Uma terceira pessoa chegou do lado deles e começou a ouvir a conversa deles. Mas diz a Bíblia que os olhos deles estavam fechados. Agora, por que estava fechado? Há algumas possibilidades aqui. Os homens estavam cegos, não fisicamente, né? Cegos, ou eles estavam cegos, ou pelo desespero da situação. No verso 21 diz assim: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. Então, eles não tinham percebido ainda. Então, pode ser cegos pelo desespero, ou por uma intervenção divina. Isso é bacana pensar nessa ótica, porque quando você está desesperado, quando você está desesperado com uma situação que não resolve, você pede, você ora, você pede oração aqui, pede oração ali, e o negócio não é resolvido, você pode entrar num desespero. Então, no desespero, você não vê o cuidado de Deus, você não vê a mão de Deus, o poder de Deus agindo em seu favor. Às vezes, amados, é um baita de um livramento que Deus está nos dando. Às vezes alguma coisa que não desenvolve é justamente Deus falando: olha, eu tenho algo melhor. Então não queira teimar com aquilo que você não está no caminho certo. Então o desespero, você não enxerga as bênçãos. No desespero você não consegue entender as coisas. Então o desespero é perigoso. Então pode ser que eles estavam desesperados, ou pode ter sido, no caso desses dois seguidores de Cristo aqui, pode ser que seja uma intervenção divina, que é o que eu acabei de falar. Então, ou uma coisa ou outra. Mas se Deus está intervindo, é porque Ele quer entregar algo muito melhor para você. Então, entenda isso. Talvez você está dizendo: puxa, será que Jesus não escuta mais as minhas orações? Sabe quando você ora e você pensa assim: puxa, parece que a minha oração não está passando do teto, não está passando do forro, não está passando do telhado, parece que eu estou... Entendeu? Então, geralmente vem esses questionamentos, principalmente quando você não vê saída. É o que eu vi essa figurinha agora de manhã, observando aqui o cara segurando no galho de uma árvore. Se ele soltar e cair no rio, tem 2 jacaré. Se ele fica na árvore, a cobra está indo ao encontro dele pela árvore. Se ele pula na terra, tem um leão de boca aberta. Então, às vezes, a vida parece que apresenta um quadro desse e você tem que reagir positivamente, porque às vezes isso aqui é só uma visão de problemas. Mas Deus é mais, Deus é maior, e com fé, com esperança, com força de vontade, você vai vencer, você vai conseguir superar essas situações.
E os problemas são um teste de resistência para ver o seu limite. Você sabe o seu limite. Você pode recuar, você pode avançar e você pode esperar. Tem pessoas que elas não conseguem recuar. O medo, o orgulho, o que os outros vão falar de mim, o que os outros vão pensar. Não, eu não posso retroceder, porque vão rir de mim. E daí se rir, e daí se zombar? Se é o que você precisa fazer, tem que fazer. Eu tenho que esperar, mas faz tanto tempo que eu estou esperando. Então espere mais um pouco até você ter uma visão clara daquilo que você precisa decidir. Você entende isso? O casamento é bom por isso, porque quando eu atendo uma mulher que ela está em dúvida, está em alguma situação complicada, eu sempre digo, o que o seu marido acha? Não adianta perguntar para mim, pergunta para o seu marido o que ele acha, porque eu não vou estar aí com você, mas ele vai estar com você. Então Deus constituiu a família, Deus constituiu o lar. E você sabe quem é o próximo, mais próximo, que está aí pertinho de você e tem uma percepção de convivência com você e ele te entende, ela te entende. E é bom porque se você não ouve ele, se você não ouve ela que mora com você, que é casado com você, que está em comunhão com você, e você ouve o outro, você vai ter consequências daquela resposta do outro, porque não vai bater e você vai ter outro conflito. Você está entendendo como é sério as decisões, os alinhamentos familiares, os relacionamentos? E em terceiro lugar, os seus filhos. Então é você, seu marido, seus filhos. Você está protegido aí na sua casa, na sua família. Pastor, e se eu moro sozinha? Você deve ter aí uma avó, uma tia, um avô. Você tem alguém, você sabe que você tem. Então existem as experiências da vida e existem situações de pessoas que oram por você e com você. Por isso nós oramos, por isso Deus abre os nossos olhos espirituais para entender que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. É sempre boa, perfeita e agradável. Ele nunca vai nos colocar em fria. Então gerencie melhor aí os seus medos. Gerencie melhor aí os seus relacionamentos. É muito bom você estar bem. A Bíblia diz que, se possível, tenha paz com todos. E é possível nós estarmos bem com o outro. Porque se você está bem com o outro que você vê, como você vai estar bem com Deus que você não vê, se Deus usa os outros para ser bênção na sua vida? Você entende como Deus coloca pessoas, situações, circunstâncias? Essas 3 figuras que o pastor Edson disse, pode ser 3 pessoas. Ah, aquela mulher é uma cobra, aquele homem é um leão. Eu não vou me prostrar diante daquele gerente, daquele chefe, daquele patrão. E você coloca essas imagens como aquela pessoa que você não quer conversar, não quer falar, não quer dialogar, porque é difícil, porque não é o momento, não é a hora. Então Deus, queridos, Ele usa situações e circunstâncias para nos ensinar. E você tem que sair aprovado. E você não tem que se envergonhar. Mas você tem que manejar bem essa palavra de Deus e ter convicção e certeza que Deus é com você e é por você. Não deixe ninguém, não deixe nada tirar aquilo que Deus já colocou dentro de você. Não deixe. Não deixe ninguém humilhar você, sendo que você já sabe quem você é. Para Deus. Você entende isso? Para Deus. Então você tem que ter essa certeza. Você tem que ter essa convicção que o Espírito Santo é uma pessoa e ele age, ele opera, ele está dentro de você. Ele não vai te confundir. E você vai orar e você vai conseguir sair dessa situação. Porque você tem alianças com Deus. Você tem alianças fortes com o Deus vivo e essa cegueira vai sair dos seus olhos. Essa cegueira, pastor, eu não consigo ver, eu não consigo visualizar, eu já orei, eu não entendo por que eu estou passando por isso. E quem disse que você tem que entender? Nem sempre você vai entender nada. Deus não vai ficar explicando nada. É pela fé que você vai, é pela fé que você conquista, é pela fé que você realiza. Mas se entenda e se compreenda
E não deixa ninguém e nada tirar a graça, a glória, a presença, a unção do Espírito Santo que está na sua vida. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E situações, circunstâncias, pessoas vêm para tirar o seu ânimo, a sua alegria, a sua fé, a sua vontade de continuar, de prosseguir, de avançar. Eu sei o que eu estou falando. Eu atendo pessoas todo dia. Todo dia. Todo dia. E as pessoas estão depressivas, angustiadas, sem rumo, sem foco, sem direção e perdem a estabilidade, a vontade de servir a Deus, porque ouvem quem não deveria estar ouvindo. Andam com quem não deveria estar andando. Isso vai minando a sua fé, vai minando a sua vontade de perseverar, vai minando tudo que você já conquistou. Isso é sério, querido. Isso é sério, porque a salvação, a cura, a libertação foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço. Deus, ele deu o melhor que ele tinha, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Você não tem que perecer. Você não tem que recuar. Você tem que segurar firme na rocha, que é um Deus imbatível, inabalável. Então, nessa figura, se o pastor Edson perguntasse para mim, eu continuaria ali testando o meu teste de resistência. Eu ia ficar ali segurando até chegar a hora. Porque tem coisa que demora, queridos. Tem coisas que demora. Por quê? Porque você tem que controlar situações. Com a força do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu tenho certeza que o vento sopra e ele leva essa tempestade. O vento sopra e ele leva essa situação. E esse bicho sai de perto. Não sei o que você faria, mas ó, é um teste de resistência. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir o diabo e ele fugirá. Mas antes de resistir o diabo e ele fugirá de vós, a Bíblia diz: submetei-vos a Deus. Submetei-vos a Deus. Esteja submisso ao Pai. Submetei-vos a Deus, resisti o mal e ele fugirá de vós. Então é um teste de resistência. Essa é a percepção que eu entendo daquilo que você... Exatamente. E em outras palavras também sempre tenho dito, né? A gente fala sobre a fé. Que nós andamos de fé em fé. De glória em glória. Ou seja, crescimento. Quem não desenvolve a sua fé, ele não entra em novos níveis. Né? Novos níveis de desafios, novos níveis da fé. Existem vários níveis. A fé da salvação é uma coisa. Agora a fé da sua sobrevivência. A fé de você ter essa resistência espiritual. Porque a Bíblia fala no livro de Hebreus 11, né, que é famoso, verso 6, sobre a fé. O que é a fé? E no verso 6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes a pessoa diz assim: Senhor, me dê paciência. Aí vai vir alguém para provocar a tua paciência para ver se você tem aquela resistência para você vencer aquilo. Ah, me dá calma. Aí vem a tempestade. Então, depende do que você pede, vai vir algo para ver se você já está com aquilo. Porque Deus vai te dar esta graça, Deus vai te dar essa força para superar isso. Sim. Então, voltando ao texto aqui de Lucas 24, aí quando eles estavam conversando e Jesus entrou na conversa. Jesus entrou na conversa deles. No verso 17 de Lucas 24 diz: e ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? Então Jesus fez uma pergunta, aí um deles começou a responder. Foi falando, e Jesus só observando, né? Só ouvindo. E Jesus percebeu que eles não tinham entendido. Né? Jesus diz no verso 26, porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória?
Aí ele começa a narrar, aí, começando por Moisés e pelos profetas. Aí Jesus foi dando um ensinamento para eles. E até então eles não tinham percebido ainda que era Jesus, que já estava dando uma aula para eles, que aquilo que eles estavam falando tinha que ter acontecido. Tinha que ter acontecido. Aí quando chegam mais próximo da casa, verso 29 diz: e eles o constrangeram dizendo, fica conosco. Aí eles convidaram Jesus para entrar na casa deles, pois já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Mas eles ainda não tinham percebido que era Jesus. Olha que interessante isso aqui. Olha que interessante esse negócio. No verso 30 foi revelado quem era. Olha a importância de estar à mesa, né? E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um ao outro, porventura, não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as Escrituras? Aí eles perceberam que era Jesus. Aí ele desapareceu porque ele tinha ressuscitado. Aí ele começou a ir para outros grupos de pessoas ali para constatar realmente a sua ressurreição. Então essa palavra veio ao meu coração logo pela manhã. Veio pela manhã, em que você está caminhando com Jesus, ele está andando com você e de repente você não está percebendo que certas coisas é ele que te livrou, que te deu livramento. E Deus, Jesus, ele tem pastos verdejantes, como diz o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem, né, pastos verdejantes, águas tranquilas. É isso, Jesus é o nosso pastor. Então, ele, eu, você, nós, humanos, somos limitados. Mas o nosso pastor, Jesus, ele está conosco. Ele prometeu estar conosco nos dias fáceis e também nos dias difíceis. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Quando ele falou todos, ele está dizendo o seguinte, se está difícil, eu estou com você. Se você está feliz, eu estou com você. Se você está triste por alguma razão, eu estou com você. Então, se alegre, se alegre. Se alegre no Senhor, porque Ele é a nossa esperança. Então, deitar-me fazem verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. É isso. Talvez a nossa vida tem momentos que vem águas turbulentas, né? Representando os problemas. Mas Ele quer que você navegue com tranquilidade, confiante, que Ele vai te livrar. Ele vai te livrar. Como diz o salmo mais famoso, talvez um dos, depois do 23, acho que é o 91, que fala justamente da sua proteção, da proteção daquele que está sobre a sombra do Onipotente. Ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele promete proteção, livramento. Aí ele diz no verso 10, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. E ele promete, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o nosso Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Entrega esse problema, entrega esta situação e olhe para o alto, olhe para Deus. Quando você olha e faz reunião com esse seu problema dia e noite, ele não se resolve. Mas quando você entrega, confia e acredita, ele está nas mãos do médico dos médicos, do advogado dos advogados. E descansa no Senhor. E descansa no Senhor. Por isso o pastor mostrou essa ilustração. Você está olhando para as circunstâncias, para o problema, para a dificuldade ou para Deus? A sua fé, ela está firmada em quê?
Na rocha, que é o Senhor, ou na areia, que vem o vento, vem a tempestade, e não se firma, não estabelece. Por quê? Porque a sua fé está firmada em problemas, em situações. Isso vai virando um hábito, isso vai virando um vício. Na segunda-feira dói a cabeça, na terça-feira dói o pé, na quarta-feira dói a mão, na quinta-feira dói a barriga, na sexta-feira, se não doer nada, você fala, tem algum problema, porque eu sempre estou doente e hoje eu estou tudo bem. E você não se acha merecedor de estar tudo bem. Nunca tem nada e quando tem tudo, acho que não merece. Você entende isso? Quando a pessoa ela aceita o sofrimento, pastor Edson, ela registra no cartório e ela aceita que ela tem que sofrer, que ela nasceu para sofrer, que ela vai morrer sofrendo, porque todo mundo sofreu da família, ela tem que sofrer também. Então ela não se aceita e não se permite ser feliz. E Deus quer que você seja abençoado e abençoador. Você é bênção, abençoado e abençoador. Você pode dizer isso? Eu estou na fase de ser abençoador. Eu sou uma coluna do Agindo Deus Quem Impedirá. Eu sou agente de Deus, eu sou intercessor e eu faço parte dessa grande obra de evangelização porque Deus me libertou, Deus me restaurou, Deus me renovou e tem milhares e milhões de pessoas que precisam ouvir essa palavra. Então eu já vou mandar o link para 5 pessoas que eu sei que precisa dessa palavra. Porque eu estou alimentado, eu estou abastecido, eu estou forte e eu posso ser essa pessoa. É isso que Deus nos chama, Ele nos comissiona, Ele nos dá direção para avançar e para prosseguir. Quando você vai além da sua dificuldade e você vai além para ajudar outro que está pior que você. Quando você faz isso, os seus problemas momentâneos e circunstanciais vão se resolvendo à medida que você ajuda outras pessoas a serem felizes, como um dia alguém ajudou você, como um dia alguém mandou um link da rádio para você, como um dia alguém acordou de madrugada, pensou em você e orou por você, e hoje você está bem alimentado, e hoje você está bem nutrido, e hoje você está próspero. Ah, pastor, entendi. Agora eu entendi por que eu estou triste, porque eu não estou fazendo o que Deus mandou eu fazer. Então esta é a manhã de restauração, esta é a manhã da recompensa, essa é a manhã em que a cegueira espiritual dos seus olhos cai por terra, em nome de Jesus. Eu preciso ver como Deus vê. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se você está feliz, Ele está com você. Se você está desempregado, Ele está com você. Se você está numa entrevista, Ele está com você. Se você vai assinar um documento mais à tarde, Ele está com você. Você precisa crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, Ele andou com você. Ele cuidou de você enquanto você dormiu. Ele ajudou você ontem e você nem viu o que Ele fez. Sabe por que você não viu? Porque Ele fez o que tinha que ser feito. Ele não fez o que você queria que Ele fizesse. Mas eu queria que fosse assim, mas Ele fez diferente. E o diferente é melhor. Mas na hora você não vê, na hora você não entende. Nossa, mas por que eu fiz isso? Por que eu fui naquele lugar? Nossa, eu não entendi até agora o que eu fui fazer lá. Aí aquela pessoa te liga e fala, olha, muito obrigado por aquela palavra. Me tirou do vale da sombra da morte, porque eu ia tentar suicídio, mas você deu uma palavra e eu não quero morrer mais. Obrigado porque aquele dia você passou na minha empresa, estava terrível, mas a sua oração abriu os céus e milagres aconteceram. Então Deus, Ele não fica mostrando, Ele não tem que provar nada. Ele é Deus e pronto. E eu sou filha e pronto, o filho obedece o pai. O pai não fica explicando. Ele manda fazer as malas e ele fala, vamos viajar, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, lá vai ter isso, lá vai ter aquilo, vocês vão se divertir. E as crianças fazem o quê? Fazem as malas. Não, é a mamãe que faz as malas e eles vão e se alegram. É isso que Deus quer, que você se alegre na presença dEle
Mergulhe na presença dele, deixa ele ser Deus na sua vida e veja com os olhos da fé o que Deus está fazendo. É maravilhoso, é tremendo e passa tão rápido. A vida passa muito rápido, então viva intensamente cada momento do seu dia, cada momento da sua vida, para glorificar o nome de Jesus. Diga, glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o Espírito Santo. E eu vejo, pastor, eu vejo o que Deus está fazendo na minha vida. Eu não sou cego espiritualmente, eu vejo, eu sei que foi a mão de Deus que me tirou daquele lugar. Eu sei que foi a mão de Deus que me colocou naquele lugar. Eu sei que foi a mão de Deus porque eu sozinha não conseguiria fazer o que Deus fez. É reconhecer. Reconhecer que Ele é Deus na sua vida. E Ele é o Deus das recompensas. Amém, graças a Deus. E a conclusão que me chama a atenção aqui. E aconteceu que, estando com eles à mesa. Foi sensacional aqueles 2 seguidores de Jesus ter convidado Jesus. Eles não sabiam ainda que era Jesus que havia ressuscitado, eles não tinham percebido. A Bíblia diz que eles estavam ainda como com os seus olhos fechados. Talvez, amigo, amiga, você está com os seus olhos fechados para aquilo que Deus tem para você. Coisas magníficas, maravilhosas. Deus tem um banquete tremendo para você e você está olhando para as migalhas. Entendeu? Deus tem um banquete para você. Deus tem um banquete para você. Deus, Ele provavelmente, para muitos, Ele está querendo entregar algo, mas para você receber esse algo, você tem que soltar o velho. O velho que eu digo, de repente, uma rotina que está ultrapassada. Sim. Talvez um hábito que você tem, esse hábito está totalmente fora da situação, você está ficando para trás. Deus quer entregar algo para você. A Bíblia diz que não tem como você colocar vinho novo em odres velhos. Você quer algo novo, Deus quer te entregar. Você tem que decidir. E conta-se uma ilustração de um alpinista. Ele estava escalando montanhas e daí veio uma tempestade de neve. E de repente ele escorregou e segurou ali na sua corda ali. E ele foi descendo, de repente parou tudo. Ele segurou na corda. E agora, o que ele ia fazer? Ele precisava de ajuda. Ele pensou, eu preciso sair daqui. Diz essa história, essa ilustração, que dizia assim, uma voz falava, solta a corda, solta a corda. Mas ele não soltou a corda. Ele morreu. E quando o acharam, ele estava apenas a 2 metros do chão. Ou seja, se ele tivesse soltado a corda, ele tinha sobrevivido. Então, às vezes, você está segurando em algo e está morrendo segurando em algo que é para você soltar. Se você está entendendo, amém. Se você não está entendendo, peça para Deus te mostrar o que você está segurando que você tem que soltar. Você tem que soltar. Você tem que deixar ir. Você está entendendo? Você tem que deixar ir. No ministério pastoral eu tenho aprendido muito sobre isso. Às vezes você quer pessoas ao seu lado e Deus está falando, deixa aí, eu que mando. Deixa que vão, vai com Deus. É assim que funciona. Então, são coisas que acontecem na vida. Sim. E a gente tem que aprender com tudo isso. Mas lembre-se, foi à mesa com Jesus que Jesus pega o pão e diz assim, e tomando o pão, o abençoou e partiu. Ele partiu o pão. Quando ele fez isso, os olhos daqueles homens se abriram. E daí um falou para o outro, você percebeu? Daí Jesus desapareceu, daí eles falaram um para o outro, não ardia em nós o coração quando pelo caminho ele estava falando com a gente? Não ardia? Ardia, com certeza. Então é isso, meu amado. Deus Todo-Poderoso, queremos te louvar e te agradecer
por esta manhã sobrenatural. Sim. Cremos que desde quando entramos no ar até o final da programação, cremos que o Senhor está agindo, operando maravilhas, curando pessoas, libertando vidas. Queremos que até aquela oração que nós nem fizemos, mas o Senhor já abençoou, porque o Senhor é o Deus do passado, do presente e do futuro. Deus Todo-Poderoso, obrigado pelas bênçãos que os teus filhos e filhas estão recebendo. O caso da nossa irmã Mari Hantens, que foi contemplada com a vitória que era direito dela e saiu, Senhor. E tantos outros que têm recebido a bênção, a provisão, porque o Senhor tem os abençoado. E obrigado, Deus, por fazer parte dessa grande obra de evangelização. Por o Senhor estar nos dando graça, saúde, força, inspiração para continuar pregando a Tua palavra a tempo e a fora de tempo. Ó Deus, eu peço que o Senhor abençoe a todos os ouvintes. Peço a bênção do Senhor. Abençoa a vida da Zoraide, da Franciele, da Maria Luísa, do José Gonçalves, da Kátia, da Rosmarie família, da Maria Lourdes, da Maria Almeida, da Elza Maria, da Marta, Jair e Delci, da Sandra, da Rose, da Meire, do Wilson Andrioli, da Mari Hantens, da Carmen Lúcia, da Jacira, da Liciane, da Silene, da Roseli, da Rita Coutinho, da Eunice, da Maria Lima, a Josemara, Maria Auxiliadora, da Lia, da Helenita, da Vera, da Noeli, da Sandra, da Raquel, da Helena, da Rosilda, da Sueli, Maria Neves, Nilceia, enfim, Senhor, e tantos outros nomes, Pai. A Laura Cabana, lá da Argentina, que está feliz em nos ouvir, está recebendo a palavra rema, o Francisco Carlos, lá de Guaxupé, o Clerence, o Cláudio, o Ailton, enfim, Senhor, todo este povo amado que nos ouve, sejam abençoados em nome de Jesus. Senhor Deus, nós cremos nesta manhã no seu toque, no seu agir, nas suas maravilhas, porque o nosso Consolador está agindo. O Espírito Santo poderoso venha sobre este lar, esta casa, esta família, e que haja livramento, salvação, cura, libertação. Abençoa essa água, esses documentos, essa peça de roupa, essa chave, esse passaporte, esse olerite, essa carteira profissional, esse CNPJ, tudo e todos, Pai. Essa pessoa que está em busca da compra do seu imóvel, essa pessoa que precisa vender o seu carro, essa pessoa que precisa comprar, essa pessoa, meu Pai, que está entregando essas causas nas suas mãos, nas empresas e nos lares. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos por essa vitória, em nome de Jesus. Pai, confirma a bênção nesse dia para a vida financeira de todos os colaboradores financeiros e que hoje se levante um grupo que o Senhor vai levantar, em nome de Jesus, para nos apoiar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.